Olá, bem-vindo de volta, mente inquisitiva que quer saber mais sobre as instituições secretas do Império Humano no Millennium de 40.000. E hoje nós vamos falar delas, as Irmãs do Silêncio. As Irmãs do Silêncio, elas são um grupo de mulheres altamente treinadas com um gene raro e que conseguem ser as melhores caçadoras de bruxos do 40.000. Peraí, bruxos? No futuro não tem magia? Como é que eles são bruxos? Eles chamam no 40.000 de poder psíquico, na verdade. Então são caçadoras de psíquicos, mas a gente vai chamar de bruxa, que é mais legal. No caso, elas matam psíquicos ou capturam eles preferencialmente. Então, elas têm um lema: nós somos nós somos mudas, mas não sem poder. Nós somos silenciadas, mas não sem determinação. Nós somos intocáveis, mas não sem coragem. Nós somos irmãs e temos apenas um pai. Nós procuramos e acharemos a nossa presa. Nós somos guerreiras e o terror daqueles que nos opõem. A marca do imperador está na nossa testa. Todos aqueles que lidam com o Warp devem ter cuidado. O seu julgamento e a vingança é nosso dever entregar. Só que elas, obviamente, não falam o lema, porque elas têm um voto de silêncio. Então, depois que elas entram na instituição, elas nunca mais podem falar nenhuma palavra. Mas se elas pudessem, elas iriam recitar o lema delas aí. E o lema, na verdade, ele representa tudo o que elas são. Elas, mudas no caso, obviamente por causa do voto de silêncio, e esse voto de silêncio é uma prova para elas mesmas da sua capacidade, resistência e integridade. Elas têm infinita coragem, elas têm uma determinação e uma lealdade pelo Império e pelo Imperador, que, olha, ultrapassa já mais de 10.000 anos. Parabéns por todo o serviço. Beleza, eu ainda não entendi direito o que é uma Irmã do Silêncio, o que muda ela de outro pessoal da guarda, que é uma mulher e que quer entrar na guarda, por exemplo. As Irmãs do Silêncio, todas elas, sem exceção, têm o gene Paraef. O gene Paraef é o quê? É o gene que causa uma anomalia na tua representação do outro lado. Todo ser vivo tem uma representação no imaterial. A gente chama isso popularmente de alma. O pessoal que nasce com essa mutação do gene Paraef não tem alma, num padrão assim mais grosseiro de falar. Cientificamente, eles não têm uma representação na outra dimensão paralela nossa, que é o imaterial. No caso, sem ter essa representação no imaterial, isso faz delas serem invisíveis às criaturas que vivem lá. As criaturas que vivem lá são os demônios. Então, ótimo, beleza. Eles não conseguem enxergar elas, além de causar uma aura, uma dificuldade para todo mundo que utiliza do imaterial e tem uma segunda visão, que é a visão do Warp. No caso, todo mundo que é psíquico fica transtornado apenas por estar perto de alguém com o gene Paraef. E isso faz delas serem as melhores caçadoras de bruxa, porque elas são naturalmente eficientes contra as tentações do imaterial, porque o demônio não vai conseguir possuir ela, nem vai tentar convencer ela, nem vai botar na cabeça dela pensamentos, porque o demônio não sabe que ela está ali, ele não consegue fazer isso, ele tem essa dificuldade. Além dessa dificuldade de interação das criaturas do imaterial com elas,
elas também causam essa anomalia nos poderes psíquicos, se transformando em imunes a coisas como ilusões ou poderes psíquicos em geral, que faz delas serem ótimas para matar psíquicos que fugiram e estão vivendo em uma vida de crime ou uma vida de escravizar outras populações humanas, utilizando o imaterial como ferramenta de opressão. Então, elas estão por aí protegendo a humanidade contra essas ameaças mais místicas, digamos assim, quase mágicas, se tu parar para pensar. E o que é esse gene Paraia? O pessoal pediu para eu falar mais uma vez deles aí nos comentários, eu vou comentar mais uma vez. O gene Paraia não é um gene só, não é uma alteração só. São vários genes diferentes que por algum motivo, quando acontece uma mutação bem específica, quando a criança nasce, ela não tem uma representação normal no imaterial. Como assim? Do outro lado, nós somos como pequenas centelhas, pequenas luzes, uma chama, tu poderia dizer. Então, uma pessoa normal é a primeira imagem lá em cima, que eu botei 3 para representar que tem bastante pessoas normais. É um ser humano, um animal, qualquer coisa viva, vai ter uma mínima representação no imaterial. É assim que as criaturas de lá nos veem, como pequenas fagulhas. Os psíquicos, esses têm um contato maior, eles são uma porta aberta da energia do imaterial para o mundo real. E isso faz deles queimarem do outro lado, eles brilham lá. Então um psíquico é uma luz muito forte, uma coisa maior que dá para enxergar de longe. Já alguém que nasce com esse raríssimo, mais raríssimo, gene Paraia, existem diferentes graus desse gene, mas mesmo os menores graus representa como um buraco negro, uma coisa fora do normal, uma anomalia no imaterial, que é esquisito, porque o imaterial é caos, né? Então tudo é uma anomalia no imaterial, mas é como se tu sugasse a energia do imaterial, da região, e tu corta a conexão do psíquico com o outro lado. Tu corta também a conexão dos seres vivos com o outro lado, por tu estar perto de alguém com o gene Paraia. E qual é o problema de tu estar desconectado da tua alma? Então, nós nos acostumamos durante a vida a ter essa conexão, às vezes até subjetiva, com o imaterial. No momento, porque o ser humano ele é psiquicamente ativo no 40.000, então quando tu corta essa conexão, dá uma sensação ruim. Nos graus mais leves desse gene, eles podem falar: essa pessoa tem um cheiro horrível, eu não vou com a cara dessa pessoa, essa pessoa entra no lugar, eu saio. É uma coisa assim, é como se tu tivesse um certo aversão, um rancor, uma coisa que tu não sabe explicar. Tá, mas por que tu não gosta dessa pessoa? Não sei, ele nunca me fez nada, nunca mais eu não consigo olhar pra cara. Na verdade, se tu pedir pra eu descrever, eu não vou nem lembrar como é, porque é um mecanismo de proteção da mente e dos organismos. Quando alguém tem esse gene Paraia, a nossa mente meio que tenta negar que ele existe, eles tentam bloquear essa pessoa ou se isolar dela. Muitas vezes as pessoas já têm um gene um pouco mais forte, são mortos logo depois do nascimento, na infância, principalmente pela própria família. A mãe entra num estado assim de ódio dos seus filhos e quer matar eles. É uma coisa meio que parece que a natureza vai contra isso aqui. Mas se por algum motivo um instinto materno muito forte, a família protege e não deixa que ela morra quando está na adolescência, a pessoa vai chegar na idade adulta. E o interessante é que se tu passar essa barreira inicial e conhecer eles, eles são normais. O pessoal que tem o gene Paraia é completamente normal, ele tem a inteligência normal, ele tem o mesmo, pessoas legais, tipo, geralmente são pessoas gentis, tranquilas, calmas, e não tem nada de ruim, só que tu tem que vencer aquele instinto de se afastar dessa pessoa
inicialmente para poder conversar e entender que eles são só um ser humano normal como qualquer outro. Às vezes tu vai ter uma dor de cabeça se ficar muito perto deles, mas beleza, nada assim maior. E outra coisa também, não é impossível esse pessoal com gene Parayev ter uma vida normal. Como eu falei, tem várias representações do gene e os mais leves tu dificilmente vai perceber. Tu vai perceber quando um psíquico chega perto deles, que aí o psíquico sim, esse tem uma sensibilidade bem grande contra o pessoal do gene Parayev. Dá uma terrível dor de cabeça. Às vezes eles começam a ter alucinações, eles começam a sentir dor, eles podem ficar cegos porque eles não enxergam mais a outra visão ali do imaterial. Eles começam a ter uma crise de pânico, um mal-estar, uma coisa ruim, uma sensação que vai morrer. É horrível para um psíquico estar perto de alguém com o gene Parayev. E nas populações humanas, o nome mais comum deles é intocáveis, porque ninguém chega perto. Anatema, porque é o contrário, o averso da alma, do espírito, das coisas assim, da magia. Eles também são conhecidos, e eu vou usar esse nome aqui, nulos, porque ele não tem nenhuma representação do outro lado. Blanks, que seria vazio, branco, que é o nome que eles dão para o cartucho que vem vazio da arma, que não tem pólvora dentro. E aí, no caso, ficou aqui representando porque ele está como se não tivesse esse preenchimento. Abominações, bruxas, coisa horrível, estranhão, todo tipo de coisa eles já foram chamados durante a história, porque a maioria das pessoas fica naquele preconceito inicial do pessoal com o gene Parayev e não consegue se dar bem com eles. Mas, como eu disse, eles são pessoas normais. Tu passa essa entrada inicial ali de aversão e tu vai ver que eles são ótimos amigos, muitas vezes pessoas muito quistas. Mas, beleza. E qual é a utilidade de alguém que tem essa raríssima mutação genética? Tanto os psíquicos humanos quanto os aliens não vão se dar bem perto deles. E um psíquico é uma potência e um perigo que tu tem que levar em consideração. Tu não pode ignorar o risco que um psíquico pode fazer. Um psíquico pode destruir um planeta inteiro. Um psíquico pode começar um vórtex para o imaterial e invocar demônios e criaturas do outro lado. Um psíquico pode escravizar pessoas com a mente. Não é legal ter um psíquico que não tem treinamento, não tem um código de honra e não segue uma disciplina rígida. Porque se ele não segue essa disciplina rígida, ele vai abusar do poder e sempre vai ter uma vozinha no ouvido dele, assim, ó, Psiu, tu quer mais poder? Quer mais poder, cara? Eu sou um representante do Deus Corvo. Quer mais poder? É só falar 23 vezes no espelho à meia-noite que tu vai ter mais poder. No caso, sempre vai ter uma vozinha do outro lado tentando um psico. Então ele precisa ter uma forte resistência contra isso. E se ele se entrega ao imaterial, ele vai ser possuído por um demônio, virar uma aberração ou causar um dano muito maior. Então o pessoal com o gene Parayev é tipo o hard counter, a coisa mais efetiva para te usar contra um psíquico descontrolado ou contra as criaturas do imaterial. Infelizmente, eles são muito, mas muito raros. Na verdade, acredito que 1 a cada 1 trilhão de nascidos é alguém com o gene Parayev. E para ele ser encontrado antes que eles morram na infância, também tem uma certa dificuldade. Alguns planetas têm uma taxa maior de natalidade desse gene, outros menos. Mas, em geral, é bem raro. E já tentaram, como esse gene tem uma utilidade ali contra o arqui-inimigo da humanidade, que é o caos, tentar reproduzir esse gene em laboratório e fazer clones desse pessoal aí com o gene Parayev. Até onde eu sei, não deu muito certo e todas as tentativas falharam. Tu não consegue criar um outro. Realmente eles têm que vir de forma natural. Tentar forçar a evolução aqui não parece que dá certo.
Outra coisa, mas o vídeo não é sobre os blanks aqui, as pessoas nulas. O vídeo é sobre as Irmãs do Silêncio, então eu quero saber mais delas. Para te entender mais sobre as Irmãs do Silêncio, a gente vai ter que falar sobre como elas começaram e o porquê elas foram fundadas. Durante a Grande Cruzada, o imperador sabia que ele iria ter que ter comunicação. Sem comunicação, a cruzada ia falhar. Não tem como tu governar 1 milhão de planetas sem ter uma comunicação entre eles. Então foi criado na Terra a Casa dos Telepáticos, a Adeptus Astra Telepática. Esse braço do Império era feito por psíquicos de alto nível que iriam estudar com o melhor e maior conhecimento, e nessa época que tinham a tutelagem do Imperador, na Escolástica Psicana. A Escolástica Psicana era a escola, a universidade dos psíquicos, onde eles iriam aprender controle, resistir às tentações do imaterial, fazer navegação, fazer a parte de controlar o imaterial como uma ferramenta. E o problema é que o objetivo do imperador é acabar com o caos. E a habilidade psíquica, inevitavelmente, leva a umas perguntas que não têm resposta na nossa física moderna nem avançada aqui no futuro. Porque elas utilizam o imaterial, e o imaterial não segue as normas do nosso universo, facilmente sendo reconhecidas como magia, misticismo ou um sinal divino. Então, os psíquicos são um perigo para tentar fazer. É que quando tu cultua alguma coisa, o imaterial se torna mais caótico e mais potência aquela coisa tem do outro lado. E se ele tem um psíquico como ferramenta desse lado para alimentar o culto, vira uma bola de neve. O psíquico faz mais pessoas cultuar e quanto maior o culto, mais força a criatura do outro lado dá ao psíquico, até que o momento dela conseguir quebrar a barreira entre o material e o mundo material e vir para esse lado. Para um monstro, uma criatura do imaterial passar para a vida real, é como tu pegar uma criança e soltar ela na Disney, mas antes de soltar ela na Disney, tu deu para ela meio quilo de açúcar. E essa criança 1000 por hora correndo para cima e para baixo não vai parar. É isso que acontece quando tu solta uma criatura do imaterial no mundo real. Ela vai tentar se alimentar e destruir, queimar e fazer todos aqueles sentimentos de dor e pavor que alimentam ela, porque esses sentimentos negativos são mais representados no imaterial e geralmente eles dominam. Então vai ser uma criatura com sede de sangue que vai espalhar destruição. E geralmente não é um demônio só que vem para cá, é uma invasão demoníaca e caótica que destrói o planeta. Então, para evitar isso, mais que para não houvesse muitas perguntas, o imperador decidiu fazer a Astra Telepática e manter o máximo de sigilo sobre tudo que tinha nessa região. Então, pouca coisa a gente sabe dos fatos ou dos eventos, como eles aconteceram. A gente sabe num geral maior, mas não as minúcias ou as conversas, os planejamentos, as coisas pequenas de cada um. E depois de ter fundado a Astra Telepática e lançado a Grande Cruzada, o imperador deu a ordem de começar o Grande Dízimo, The Great Tithe. O que é o Grande Dízimo? O Grande Dízimo, também conhecido como o abate dos psíquicos ou caçada que nunca acaba, é uma ordem, um decreto imperial para que todos os psíquicos dos mundos do Império sejam levados de volta para processamento. O que é o processamento? Tu vai ver se esse psíquico é mentalmente estável ou ele é completamente variado, porque
ter visão do imaterial não é uma coisa muito saudável na tua cabeça. Imagina o dia inteiro tu tá escutando vozes, vendo fantasmas, vendo coisas, sinais e que não estão ali. Isso meio que mexe na cabecinha de um ser humano e muitas vezes eles ficam loucos, eles começam a utilizar o poder do imaterial de forma totalmente aberrante e agressiva, destruindo às vezes um bloco, uma quadra da cidade e saindo correndo e vivendo isolados como eremitas em algum ducto de ventilação embaixo das cidades colmeia. Então, o que acontece? Agora a ordem foi dada para todos os psíquicos, assim que identificados, tanto pelas guardas locais, e os governadores estão sempre tentando selecionar e separar os psíquicos, quanto pela astra telepática mesmo, eles vão ter que buscar esses psíquicos e trazer de volta para processar, para ver se dá para salvar ou não dá. E mesmo que ele tenha mente boa, tem que avaliar se ele não tem uma tendência à corrupção caótica, tem que avaliar se essa pessoa já não está totalmente corrompida, tem que avaliar se a pessoa não está possuída por um demônio, que no caso dos psíquicos é uma possibilidade bem grande. Tem que avaliar se essa pessoa tem controle ou não, e tudo isso, sim, se ele realmente é uma pessoa normal, inteligente, tem autocontrole, utiliza os poderes de forma regular, não tem nada ruim assim que pode dar errado, essa pessoa vira um psíquico sancionado. Quando ele é sancionado pela astra telepática, ele é permitido a estudar na escolástica psiquiana e dali para frente vai ter uma função importante no Império. Então os psíquicos estáveis continuam, os psíquicos instáveis são abatidos. Por isso que o nome é o abate dos psíquicos. E por que nunca acaba? Porque sempre vai nascer um psíquico aqui e ali pelo universo. Então tu sempre vai ter que caçar os novos que nascem. E para ter essa missão, o imperador nunca deixa ninguém de mãos vazias, porque o imperador provê. O imperador deu para eles as famosas Black Ships, as naves negras. Por que eles têm esse nome? Porque eles não têm nenhum símbolo ou pintura. É só a nave, o metal pronto e vai para lá pegar os psíquicos. Por que eles não têm símbolos nem nenhum tipo de reconhecimento? Em parte é para manter o segredo da operação e em parte é porque eles não são uma formação oficial militar, eles são uma formação meio que paramilitar, mas com a aprovação do imperador. E por não ter nenhum símbolo, nem marcação, nem pintura, elas foram chamadas então de naves negras, por causa do metal escuro que as construiu. E agora, as Irmãs do Silêncio. E o que elas têm a ver com isso? Então, as Irmãs do Silêncio, elas iniciaram como o Departamento Investigatis da Astra Telepática. Só que nessa época, antes delas serem conhecidas ou terem feito algo maior, elas eram só um departamento criado ali, que foi fundado meio que em segredo, sem nada mais escrito ou nenhuma especificação. O pessoal maior da Astra Telepática achou estranho um departamento novo aqui, e ninguém sabia onde é que eles estavam, mas foi ordem do Império, a gente não vai negar uma ordem do Big E e do Malcador, nessa época que os dois andavam com a gente e estavam bem vivos, felizes e cheios de saúde. Bons tempos, cara, bons tempos. No caso, o que aconteceu? Quando as legiões começaram a se expandir da Terra para os outros mundos, as naves negras foram atrás, coletando os psíquicos para processamento. Os psíquicos bons eram utilizados e treinados, os psíquicos ruins eram mortos imediatamente ou aprisionados. E para guardar essas prisões, inicialmente se utilizou a guarda imperial, e além da guarda imperial, nessa época eles eram chamados de auxilia. E além dos auxilia, eles usavam psíquicos também, já bem treinados e mais estáveis. E nesse mesmo padrão era a força deles de combate. Como assim?
Quando tu precisava, digamos, nem todo psico iria se render sem uma boa luta. Então tu precisaria levar os guardas com armas a laser, tu ia precisar levar as armas mais pesadas caso a situação ficasse feia, geralmente bolters pesados. Tu ia precisar levar um psico para poder impedir que o psico inimigo destruísse tudo com a mente. Então eles tinham pequenos batalhões de guardas muito bem treinados e de elite e psicos autorizados para atuar junto com eles. Então, beleza, eles faziam pequenos batalhões para fazer as prisões e mandar os psicos de volta. E por muitos anos, durante a cruzada, isso aí deu certo. Provavelmente por uns 30, 40 anos, foi tudo muito bonito, tudo muito bom. Mas tinha uma coisa também que não dava para ignorar aqui. Começaram a morrer muitos soldados já muito treinados, que não é um negócio legal, e os psicos sancionados também, que por anos estavam estudando ali, começaram também a morrer, procurando às vezes um psico ou uma coisa assim, que estava completamente alterado pela energia caótica do imaterial e acabava destruindo tudo ao seu redor, matando aquele batalhão muito bem treinado e perdendo um psico avançado do Império, que não é um negócio legal, porque tu precisa deles para comunicação e para os campos de batalha aqui durante a Grande Cruzada. Então não era interessante tu perder eles em mundos teoricamente já obedientes e que não precisaria ter nenhum mais baixa para as forças imperiais. Então eles precisariam de uma solução melhor, só que até então ninguém tinha pensado em nada e estava dando certo. Sabe aquele ditado, né? Time que tá dando certo não se mexe, então foi empurrando com a barriga, apesar das baixas que foram aumentando nessas divisões. E agora sim, o planeta Pentacanais. O planeta Pentacanais é quando realmente as Irmãs do Silêncio fazem o seu baile debutante, a primeira vez que elas aparecem na história em grande escala, afetando o rumo das coisas. O planeta era um planeta de mais ou menos 1 a 2 bilhões de pessoas, mais para o 1 do que para o 2, ele não era muito grande. E esse planeta, ele estava no começo da era industrial, ele não era muito avançado, apesar de ter algumas tecnologias, ele era mais antiquado se comparado à humanidade em geral. E esse planeta foi facilmente dominado pelas forças imperiais, foi considerado um planeta obediente, e vida que segue, a cruzada continuou, e agora as forças militares é que vão ter que resolver o pepino de manter o planeta em ordem. No caso, imagina, numa situação normal, um local com mais de 1 bilhão de pessoas que tu vai impor uma nova lei, uma nova ordem, em todos os países e as diferenças locais vão virar uma coisa só, vai ter um governador para tudo isso, tu vai ter que pagar taxa para um império que tu nunca tinha ouvido falar até então. Então é meio que um choque para as pessoas que vivem no planeta e o descontentamento inicial costuma ser bem grande por causa dessas mudanças aí que estavam acontecendo. E um dessas famílias maiores que viviam no planeta antes do Império, eles fizeram um culto religioso, porque pela verdade imperial, todos os cultos religiosos devem ser eliminados. Só que eles fizeram em segredo e chamaram o seu culto de o banquete final, prometendo coisas grandiosas e fazendo shows e milagres, onde as pessoas viam aqueles milagres e achavam que aquilo era algo sagrado. Ai, pessoas burras, elas caem no mesmo truque por centenas de anos, aliás, sempre caíram. Eram apenas truques mágicos dos psíquicos ali locais que utilizavam os seus poderes
para influenciar as pessoas, fazendo elas cultuar e acreditar cegamente em tudo que eles falavam era uma verdade absoluta e imutável. E quando tu tem, olha, 1 bilhão de pessoas cultuando aquilo ali, não vai ser muito legal. Não vou dizer que o planeta inteiro cultuou isso, mas boa parte da população cultuou, e esses líderes ali, os psíquicos, começaram a fazer rituais de sangue, no caso, sacrificar pessoas para tentar afinar a barreira entre o nosso mundo e o imaterial. Isso começou a dar certo e o planeta inteiro foi afetado por uma doença não física, mas sim na mente, chamada a loucura. Essa doença esquisita fazia as pessoas ficarem completamente em frenesi, matando muitas vezes familiares, amigos, pessoas próximas, sem se importar com a própria vida no processo. E essa loucura começou a gerar rebeliões, greves, destruição, incêndios. E tinha algo muito errado acontecendo nesse planeta. E as naves negras, vindo atrás da Grande Cruzada, foram as primeiras a chegar nesse planeta, e eles suspeitavam já desse culto, porque existiam algumas investigações já sobre eles, e eles sabiam onde era a base, e eles iriam fazer alguma coisa para cortar o mal pela raiz. Ali eles enviaram então um contingente de psíquicos e soldados de elite, veteranos ali deles, que já tinham feito diversas apreensões de um monte de psíquico. Eles foram lá para baixo, mas nunca mais subiram. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Provavelmente o pessoal enfurecido naquela raiva caótica destruiu eles um a um. Um pequeno grupo não teve nem chance contra um planeta inteiro. E agora que as naves negras não conseguiram resolver fazendo um ataque pequeno, o segredo é escalonar o teu ataque. Então o comandante das naves comunicou ao governador, que deu a ordem para as tropas marcharem, as tropas que já estavam no planeta, para tentar isolar e impedir a rebelião. Só que aquela doença, aquela loucura, se espalhou igual fogo no mato. Não demorou muito para os soldados enviados começar a ficarem completamente enlouquecidos e atirar um no outro, matando seus colegas e destruindo os próprios batalhões de dentro para fora. O caos reinava no planeta e foi uma loucura, literalmente. Era irmãos matando irmãos, pessoas matando pessoas, até o próprio governador, ele foi abatido pelos seus guarda-costas, que o impediram de assassinar o seu filho, que era só um bebê. Então estava acontecendo umas coisas fora da casinha, a mente das pessoas estava transtornada, o caos estava alterando o pensamento. E não só isso, criaturas horríveis começaram a aparecer no planeta também, dificultando ainda mais a vida no planeta. E agora o desespero. As forças que a gente mandou para tentar lidar com essa rebelião ficaram parte da rebelião e aumentaram o problema. O que a gente vai fazer? No caso, um único batalhão nesse planeta não sucumbiu a essa loucura. Era um batalhão chamado As Filhas do Corvo, ali num apelidozinho bem quisto, ali, bem, um apelido tipo de carinho. Essas Filhas do Corvo não tinha nada de registro nelas, a não ser que elas eram a quinta 913ª, 913. Essa 913ª era um regimento contratado de infantaria irregular, uma milícia, quase que uma PDF para o registro ali local. E elas vinham de um mundo bárbaro que tinha uma certa tecnologia, mas não tão avançado. E era a única coisa que tinha em registro delas, que esse batalhão era do mundo selvagem 913, que é 913. Então, por isso o nome do batalhão, 5º 913.
E agora, o que fazer? E o comandante da nave entrou em contato com elas lá embaixo através do Vox e elas relataram que estava tudo certo, tudo bem. No caso, uma intérprete do batalhão relatou que estava tudo ok. No caso, essa intérprete do batalhão ainda não era uma completa irmã do silêncio. Elas vão. Que depois tem que chegar num certo ponto até tu virar uma irmã do silêncio. Antes disso, tu ainda pode falar porque tu não fez o teu voto. Então, os comandantes sempre têm uma novata, que aí a novata faz a tradução da linguagem de sinais que elas usam para poder falar em Vox e coisas assim. E agora essa novata relatou que na posição delas estava segura e que elas já tinham eliminado centenas de traidores e pessoas enfurecidas. E tendo apenas esse batalhão no seu comando, que era o único que estava obedecendo o Vox e era o único que estava numa situação boa, o comandante fez um plano. Ele estabeleceu uma linha entre a região onde elas estavam e o ponto central daquele culto caótico, onde provavelmente iria estar os psíquicos que estavam facilitando a entrada do caos nesse mundo. E o interessante também é que existiam diversas reclamações desse batalhão. Ninguém gostava de ficar perto desse batalhão, mas não tinha um motivo. Todas as investigações não davam em nada, porque não era só tipo, não gosto desse batalhão. Por quê? Porque não gosto. Então eu me recuso a servir junto com esse batalhão. Por quê? Não sei. As pessoas só não gostavam de estar perto nem servir junto com o 913 aqui, mas não tinha uma resposta, uma razão lógica para isso. E o comandante, o capitão Gigandantes, agora que o governador do planeta morreu, ele era o líder da batalha. Ele chamou os Space Wolves, que estavam mais próximos, só que eles iriam levar muito tempo para chegar, e o que ele tinha de conhecimento da escolástica psiquiana é que esse batalhão deveria ter feito por vários nulos, porque tudo se fechava. Elas eram imunes àquelas tentações do material, elas foram imunes a essa doença de óbvia origem caótica, e elas conseguiram expurgar e rebater as forças do caos. Então, ele programou aquele trajeto que ela tinha feito inicialmente, entre elas a sua posição segura e a posição onde estavam os psíquicos, e foi começado um bombardeio de órbita muito acima do planeta para destruir uma boa área ali entre elas e a região que elas tinham que chegar. Então facilmente elas cobriram a posição sem quase nenhuma resistência, e a pouca resistência que tinha elas deceparam. E quando chegaram lá, era um convento de bruxos, no caso os psíquicos, estavam fazendo rituais de sangue, arrancando corações, uma coisa horrível. Só que quando elas chegaram, o ritual ficou em silêncio. É como se ficasse instável. Os psíquicos não conseguiam utilizar os seus poderes e um a um elas mataram, ou com pistolas bolter, ou com armas enormes com runas inscritas nelas, e um a um elas destruíram aqueles psíquicos. Sem a fonte do caos, as pessoas começaram novamente a voltar a si e voltar à sua noção do que era o que, e parar de se matar idiotamente, além de que, claro, no planeta ainda ficou em anarquia por algum tempo, e os lobos espaciais tiveram que vir para limpar a anarquia, porque foi pilhagem, foi roubos, foi destruição ainda do que mais tinha do pessoal que estava infeliz, esse tipo de coisa, mas não foi aquela matança desenfreada, sem razão e sentido, caótica, se é que tu me entende. Então, graças a elas destruíram os psíquicos que fizeram esse pandemônio aqui no planeta. E depois disso, aí sim, elas foram oficializadas como a Divisio Investigatis. E agora elas seriam o braço armado dos telepáticos
para poder procurar novos psíquicos. E caso o psíquico não se entregue, ele vai ter que enfrentar a ira das Irmãs do Silêncio. E como elas causam esse desconforto horrível, eu só imagino o sofrimento que um psíquico tem que passar quando ele é preso numa gigantesca nave com centenas delas a bordo. Tadinho do psíquico. Ele vai chegar lá traumatizado, mais do que já é, provavelmente. E existem relatos delas lutando junto com os super soldados já no ano 40, depois da saída da Terra Sagrada, da Sagrada Terra, Holy Terra. E depois disso, elas nunca mais vão ser chamadas de novo ali de outra coisa, a não ser Irmãs do Silêncio, porque foi esse o apelido que deram para elas, porque elas se comportavam como uma irmandade e elas não falavam muita coisa. E de onde é que vem aquele mundo 913 lá que eu falei antes? Elas são de um mundo bárbaro, selvagem, com tecnologia, chamado 913. O mundo 913 não existe, nunca existiu. Existe, no caso, por que é 9? Porque foi a nona expedição que encontrou. A nona expedição encontrou o planeta 12 e o planeta 14. Não tem planeta 13, nunca existiu o planeta 13, ou se existiu, ele está escondido e ninguém tem noção, e as irmãs também não vão te falar. Elas moram na Cidadélia Somos, que fica na Lua, e em cima da cidadela existe uma grande construção orbital, uma espécie de porto espacial, onde as naves negras vêm para deixar os prisioneiros, reestabelecer ali suprimentos, trocar a equipe, e é assim que funciona. Ali é a principal estação de... como é que é? De destino dos psíquicos imperiais. Quando eles são encontrados, eles vão ser pegos por elas nas naves negras, ser trazidos para a Lua e ali processados para ver qual que pode viver e qual que deve morrer. E ali elas mantêm uma tradição milenar, elas mantêm o voto do silêncio, elas mantêm uma disciplina de dar inveja nos marinheiros espaciais e uma habilidade de luta tanto com espadas longas quanto com armas bolter. Então, parabéns para as Irmãs do Silêncio por todos os anos de serviço. E outra coisa interessante também é como elas são psicamente nulas. Eu não devia falar isso, eu não devia falar. Por que eu falo essas coisas? Depois a Inquisição vai bater na minha porta. Tudo bem. É possível que elas já existiam antes do planeta aqui. E elas existiram e elas trabalhavam para o imperador. Só que esse projeto secreto, o imperador deve ter deixado até ter um número suficiente de pessoas com gene nulo aqui para poder fazer eles serem efetivos em combate. E é possível que tenham sido deixados psíquicos no planeta ali se rebelar apenas para testar as habilidades delas. É possível, é provável, e a gente nunca pode riscar uma boa conspiração da história do Império, porque pode ter sido isso. Talvez elas já existiam até antes da unificação da Terra, mas elas só tiveram um número significativo depois da expansão, quando mais pessoas com gene nulo puderam ser trazidas para treinamento e para virar uma Irmã do Silêncio. E outra coisa, a história delas foi meio que esquecida pela GW, a Games Workshop, que é a empresa que faz o 40.000. Por quê? Não sei. Talvez porque tem muita coisa na história e algumas coisas eles deixam para trás. Recentemente, eles têm feito uns esforços para tentar explicar o porquê que elas estavam ausentes na maior parte do tempo. E parece que a Adeptus Ministrorum, que é o culto imperial, seria o clero aqui, a eclesiarque,
Eles um dia destruíram a cidadela delas e fizeram as irmãs se espalhar pelo universo. Elas continuaram mantendo fielmente a sua missão de buscar os psíquicos e trazer de volta para a Terra. Também uma ou outra lutando como mercenário para alguns comandantes imperiais, mas nada assim maior. E elas ficaram com cultos pequenos em estações de processamento secundário, porque a principal delas tinha sido destruída pelas forças da Eclesiarque. Ainda bem, hoje em dia a Eclesiarque não pode mais ter, por lei, homens armados, mas eles podem ter mulheres armadas. Então eu não acho que não foi bem isso que a lei queria dizer. A lei queria dizer homens armados no sentido de todo mundo, mas beleza, eles ainda podem ter as irmãs de batalha, mas as irmãs de batalha não são iguais às irmãs do silêncio. As irmãs do silêncio são uma força especial contra psíquicos, que está sempre caçando psíquicos e sempre vai levar eles para processamento ou para cárcere. Elas também mantêm as prisões onde os psíquicos ficam. Então só lamento para um psíquico que tem que passar a vida inteira perto de alguém com o gene branco aqui, o gene nulo, porque, meu Deus, a tua cabeça vai explodir todo santo dia. Mas diferente de um orc, não vai explodir do jeito legal e morrer de uma vez só. Vai só ter dor todo santo dia da tua vida até o final, para a morte. Então lamento se você está preso e você é um psíquico, você vai sofrer. E outra coisa também, hoje em dia no 40.000, elas voltaram. E elas voltaram porque o Rebu Guilliman, o nosso grande papai Smurf, decidiu trazê-las de volta. Como ele fez isso? Ele lembrava da eficiência delas contra as forças do caos e que elas estavam sempre ao lado de seu pai durante ali os anos da cruzada. Então ele tem noção do valor delas e da sua honra e fidelidade, então ele chamou elas de volta e reconstruiu a Somos Cidadel na Lua. E agora elas têm de volta sua base principal e elas prestaram serviço, dando a maior parte dos seus números para as forças do Guilliman dividir na sua nova cruzada, que vai fechar a grande fenda no espaço que a 13ª Cruzada do Caos abriu para destruir o Império. Então elas voltaram, estão aí com tudo, com o patrocínio do papai Smurf, elas vão crescer muito ainda na história do 40.000. Outra coisa só, de onde é que elas vêm? Como é que nasce tanta Irmã do Silêncio? Bem a verdade, tem em torno de umas 3 a 6 mil Irmãs do Silêncio. Elas não são exatamente um número muito grande no universo, porque o gene é raríssimo, e elas vivem isoladas em grupos pequenos, até para não serem todas exterminadas de uma vez só. Elas, além de procurar os psíquicos, elas também procuram pessoas com os genes blank ali, e existe uma teoria que há um mundo onde o pessoal com esse gene consegue viver mais em harmonia, porque eles vivem junto com outras pessoas com o mesmo gene. E esse mundo é muito, muito, muito protegido e mantido em segredo, porque várias pessoas, se descobrissem um mundo cheio de coisas assim, iriam destruir tudo, porque para um psíquico isso aqui é o terror manifesto. Incluindo para o Caos. Se o Caos soubesse que existisse um mundo desse aqui, eles iriam lançar tudo que é míssil da atmosfera para destruir o planeta inteiro. Então esse planeta é mantido em segredo. É possível que exista, ninguém realmente sabe, e as Irmãs do Silêncio não vão falar onde ele fica, obviamente. Outra coisa também interessante é que, além dessa sua grande efetividade contra os psíquicos e pessoas do imaterial, elas conseguem neutralizar ilusões. E o Imperador, ele emite uma ilusão. Se tu olha para ele, ele parece uma coisa gigantesca, brilhante, com armadura dourada, e ele emite uma luz ofuscante. Elas são imunes. Aliás, é bem possível que elas tenham sido as únicas a realmente ver o rosto do Imperador
como ele realmente é, porque elas não caem na ilusão psíquica, que todo psíquico emite uma ilusão, mesmo que passivamente, ao seu redor, e elas inibem isso totalmente, elas conseguem ver o imperador como ele é. Provavelmente um homem com cabelos castanhos, de mais ou menos ali uns 50, 60 anos no rosto, jamais cansado e de uma altura de mais ou menos uns 2 metros. Ele não é tão alto quanto ele aparenta na ilusão que ele emite, mas tamanho não é tudo e ele ainda é maior do que tudo. Porque ele tem 2 metros. Então, em média, você é menor que o imperador. Mas, ok, tudo bem. O tamanho do Big E não é problema. Ele consegue compensar usando poderes psíquicos para parecer mais alto que os custódios que ficam ao seu redor, a sua guarda pessoal. E já que você chegou até aqui, meu amigo, eu tenho uma surpresa para você. Eu consegui uma rara entrevista com uma irmã do silêncio. Eu vou botar ela para falar agora. Sabe as palavras, irmã. Disse pouco, mas disse tudo. Vejo vocês na próxima e o imperador protege.